Pessoal, vamos lá. Retomando a leitura, então, do barra barra, nós paramos na página. Já estamos no gráfico 8.3. Nós já ia começar o gráfico. Então, página 206. Leitura, barra barra, leitura de gráficos de preço, barra a barra, ao Brooks, primeiro livro do Brooks, figura 8.3. Bora começar. Lembrando, quem está assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal. Manda para o seu amigo, para o seu inimigo também, para todo mundo, manda compartilha, né? E tamo junto. Bora lá começar. Também lembrando, né, logo abaixo na descrição do vídeo tem o Telegram, qual você pode acompanhar a gente aí no dia a dia, receber os links para participar online dessas aulas que a gente faz aos sábados e domingos. Gente, vamos lá. Não opere contra a tendência até depois de ver um rompimento da linha de tendência. Ó, principalmente depois, né? Principalmente quando você está em tendência, claro. Quando que você está em tendência? Já vamos antecipar, né? Alguma coisa. Uma boa tendência, uma tendência majoritária. Gente, não tem uma regra exata, uma fórmula mágica, mas é mais ou menos de 10, 15. Ontem mesmo eu estava vendo um webinar do Brooks, de 15 a 20 barras, você já, né, não é para se vender mais, se você tiver com de 15 a 20 barras numa tendência. E depois de 20 barras, aí sim, você só vende com uma reversão majoritária de tendência. Quem não souber, não sei se vai aparecer aqui, oportunidade de eu explicar o que é uma reversão majoritária de tendência, mas já tem vários vídeos sobre isso aí pela internet. E lógico, se der assunto aqui, a deixa, eu explico também sobre isso. Vamos lá, começando a leitura. A perna fraca para a barra 4. Cadê? Aqui. Até a barra 4 tivemos uma barra fraca, mal rompeu a linha de tendência e não chegou perto de cair abaixo da última mínima mais alta na alta. Ó, quando se fala na alta, né, mínima mais alta, são essas mínimas que vão sendo formadas. Ó. Cada hora vai tendo uma mínima mais alta. Então, lembrando que aqui nós já tínhamos uma linha de tendência, ó, certo? Não podemos ignorar isso. Aqui, mais ou menos aqui, já tínhamos uma linha de tendência, foi rompida uma vez. Depois aqui, outra linha de tendência, porque à medida que o gráfico vai se formando e vai tendo novas mínimas, você vai ajustando sua linha, certo? Essa linha de tendência que é que vai por baixo das barras quando você está numa tendência de alta, ou vai por cima das barras quando você está numa tendência de baixa. Então, nós já tínhamos algumas linhas aí que estavam sendo rompidas, beleza? Então, aqui, e não conseguiu romper a média móvel. No entanto, a barra 6, cadê? Aqui. Ainda foi um teste de máxima mais alto aceitável do extremo da alta da barra 3. Aqui, ó. A 6 ainda, ó, quando rompeu aqui, nós já tivemos uma possível reversão, já tivemos uma reversão majoritária de tendência de máxima mais alta. Reversão majoritária de tendência de máxima mais alta. Aqui, essa máxima e essa máxima aqui ultrapassou. Então, já temos uma possível reversão majoritária de tendência de máxima mais alta. Até porque, ó, aqui você tem mais de 10 barras. Numa reversão majoritária de tendência, você tem que ter ou 5 fortes barras, mais ou menos ali, rompendo forte a linha, ou pode ser 10 barras laterais, tá? Tem que ter pelo menos umas 10, para se tornar uma reversão majoritária. O Brooks muitas vezes ainda fala, não, tem que ter mais, dependendo do jeito do contexto ali, e lógico, aí você também tem que ter pressão vendedora. Então, nesse caso aqui, a máxima foi mais alta. Só que como subiu muito forte, ele fala que quando se faz um teste de máxima mais, e fica com máxima mais alta, você faz um teste de máxima, mas você faz um teste aqui que fica muito forte, sobe demais, sobe muito forte o mercado, é bom esperar um segundo sinal. Tanto que ó, ele traçou uma outra linha, esperou romper de novo. Aí sim. Gente, aqui nós estamos buscando reversão majoritária. Reversão é como o nome diz, reversão. 40% de chance para ter uma reversão mesmo. O mercado
entrar numa nova tendência, estava em tendência de alta e tendência de baixa. Por que que é importante isso? Gente, nós não estamos em lateralidade olhando no macro. O mercado está só subindo. Então, dá trades, dá operações contra a tendência? É claro que dá. Você vai encontrar topo e forma de cunha aqui, ó, impulso, canal, deu trade de contra-tendência? Deu. Aqui deu uma reversão climática? Deu, né? Ó, uma reversão climática, o mercado exagerou aqui um pouquinho, foi testar o início da compra climática, seria aqui, ou a última perna climática, talvez por aqui. Então, trades de contra-tendência dá. Só que uma coisa é você querer operar scalp. Então, contra a tendência, você vai conseguir scalps. Agora, uma reversão mesmo, aí tem todo esse trabalho, a reversão majoritária, como eu estou falando. No demais, enquanto está subindo e essa linha não é rompida, geralmente dessa forma que eu estou falando, nós tem suas exceções, tem outras formas de reversão majoritária, mas no geral, as reversões no meio do caminho, quando você está numa tendência, são minoritárias. É a regra dos 80%. Assim como numa lateralidade 80% dos rompimentos falham, numa tendência, 80% das tentativas de reversões também vão falhar, certo? Aí, por isso que tem esse trabalho de observar, ajuda, né? E a linha é uma aliada nesse sentido. Então, olha lá, testou, né, o novo extremo, o extremo anterior que nós estávamos falando, especialmente que foi uma reversão na abertura de um rompimento da máxima do dia anterior. Foi aqui, ó, que aconteceu. A perna de baixa para a barra 9 rompeu abaixo da linha de tendência mais longa, essa aqui, né, que já durava mais tempo, desde lá de baixo, e você pode desenhar novamente. Rompeu também, ó, a média móvel e a última mínima mais alta, que foi a barra 5, ó, mínima mais alta, a última mínima mais alta que a gente tinha, que era a barra 5, também foi, aqui, ó, na 9 foi rompida. Ou seja, aqui, ó, quebrou uma tendência. Por quê? Antes, poderia ter mínimas que foram, deixa eu tentar achar algumas aqui. Ó, aqui tinha uma mínima, e essa mínima superou, superou mesmo, né? Veio abaixo dessa mínima anterior. Só que essa aqui não era uma mínima majoritária ainda, a mínima majoritária era aqui. Aí, beleza. Depois que o mercado teve um novo rompimento, minha mínima majoritária passou a ser aqui, ou, né, aqui, pode ser aqui mesmo. Então, minha mínima majoritária é importante para que fosse, continuasse caracterizando tendência, porque tendência eu preciso de máximas, máximas e mínimas mais altas. Ó, não esqueça da palavra mínimas mais altas também. Essa aqui era a minha última mínima majoritária, minha última mínima importante. Ela foi violada, foi rompida. Então, uma das coisas prováveis a acontecer era a transição para uma lateralidade, porque foi quebrada a tendência. Ou, claro, depois de uma lateralidade, a tendência poderia recomeçar de novo. Poderia simplesmente só lateralizar, ou poderia até mesmo reverter, né? Que foi o que aconteceu. Então, por isso que é falado aqui sobre essa importância, né, da 9 ter rompido a 5, ó. Isso, deixa eu até parar, que isso é digno de nota e de exemplos. Se você pegar a maioria dos dias, você vai observar esse detalhe. A maioria dos dias que tem uma tendência e há um rompimento dessa linha de tendência. Ah, desculpa, dessa mínima ou máxima mais alta. Vamos pegar aqui, um exemplo, ó. Eu vou pegar essa queda, não, mas aí depois continuou caindo. Eu quero uma que tenha uma reversão. Aqui, temos. Olha aqui essa tendência de baixa. Aqui o mercado desceu forte, minha máxima majoritária era aqui. Aí o mercado vem, não rompeu ainda, então continua sendo minha máxima majoritária aqui. Aqui tive um novo forte rompimento, ó. Minha máxima majoritária passou a ser aqui. Vamos supor que o mercado viesse aqui, ó, pronto, quebrou a minha tendência de baixa, aumentava as chances, é claro, o mercado pode retomar de novo. O mercado pode fazer o que ele quiser, vai formando coisas dentro dele ali. Então, e quem domina, comanda, é o gráfico maior. Mas dentro dos 5 minutos para observação disso. Essa máxima aqui era a minha máxima majoritária mais recente, quando chegou nesse ponto. Aí o mercado vem, rompeu forte para baixo de novo.
Passou a ser aqui. Isso aqui é tão importante porque é a questão do seu stop. Enquanto você está na premissa de uma tendência, a tendência é de baixa, o teu stop técnico fica nesses pontos. A partir do momento que tem esse rompimento, não justifica eu trazer stop aqui, deixar meu stop aqui em cima. Fica um stop muito longo. Se vier aqui, o máximo que eu vou ter é uma lateralidade. Vai estragar a minha equação do trader. Então, beleza, minha máxima majoritária continuava nessa última barra que eu destaquei. Aí, beleza, caiu a forte aqui, minha máxima majoritária passou a ser aqui. E assim foi, sucessivamente a brincadeira vai até a hora que a brincadeira acabar, beleza? Minha máxima majoritária aqui, caiu forte, talvez, poderia ser aqui, ó, a perna mais destacada é essa, é daqui até aqui, 15 minutos, vai ser também, você vai conseguir ver essa máxima majoritária, talvez fosse até aqui. Mas vamos trabalhar que fosse aqui, ó. Ó, e vamos trabalhar a linha de tendência. Já aproveito e já explico também a reversão majoritária, já explico o que nós acabamos de ler. Então, ó, nesse momento aqui, por exemplo, quando rompeu abaixo, a mínima anterior foi testada com muita força aqui. Só que quando abriu o gráfico aqui, olha para você ver a minha máxima majoritária mais recente, tecnicamente dizendo que era aqui. Ah lá, foi rompida, foi violada. Então, ao mesmo tempo, eu tive a tendência quebrada, tive a linha de tendência quebrada e teve a minha última máxima majoritária mais recente desobedecida ali, rompida e tal. Então, olha lá, o mercado veio e fez uma. Aí começou o inverso, porque aí fez um teste aqui dessa máxima majoritária que antigamente era a mais recente, rompeu acima, fez uma mínima mais alta, então eu já tenho mínima mais alta, já tenho máxima mais alta. Opa, já está começando uma nova tendência. Começa a brincadeira de novo. Mínima majoritária mais recente, enquanto o mercado estiver subindo, né? Veja que aqui não teve nenhum forte rompimento, ó. Então aqui era uma mínima minoritária. Então qualquer trade aqui ainda, por enquanto, era minoritário e só deu scalps, ó. Só na hora que realmente, ó, rompeu, aqui rompeu com força, mas a minha mínima majoritária ainda não tinha sido desobedecida. Aí, pronto, renovou uma nova máxima. Minha mínima majoritária já passou a ser aqui. Aí, aqui, ó, veja que aqui são mínimas minoritárias. Aqui, majoritária. O mercado veio até abaixo aqui, veio mais ou menos uns 60%, talvez 75% dessa perna. Mesmo assim, aqui ainda ficou sendo obedecido. Subiu de novo, nova máxima sendo formada, veio. Aí minha mínima majoritária passou a ser aqui, majoritária, tá? Aí rompeu forte. Opa, já pode ser aqui. Rompeu forte, rompeu forte. Aí, como rompeu forte, movimentos climáticos, não tem como eu desenhar a linha de tendência. Fico muito inclinado se eu for usar essa perna. Aqui já eu tenho mais de 10 barras, tem Helena, barras. Oi. por isso, quando dá essas barronas muito fortes, climática, a L1, H1 funciona muito bem porque eles querem trazer o stop para cá, né? Eles querem pôr tudo aqui para pin, para ver se faz uma bandeirinha e puxar o stop deles para cá, que o stop deles está muito longo, não é isso? Isso, vai realizando parciais, pelo menos, para diminuir o risco. Porque o risco Isso. técnico está aqui. Mas para quem está fazendo scalp, é uma entrada de alta probabilidade, por causa da força, pressão. Aí muitos scalper usam o stop aqui. Por isso que quando rompe abaixo aqui, o mercado, igual aqui, ó, pensa nesse caso aqui, foi uma H1. O mercado acabou que voltou, foi rompida essa. Não, não foi. Ah, não, foi rompida só aqui. Eu lembro desse dia aqui. Respeitou 3 vezes aqui essa mínima, formou H3 aqui no caso, né? Platô. Mas aí o mercado só deu o scalp aqui. Mas sim, tá certa essa situação. A gente entra nessas H1 porque o mercado está subindo muito forte. Eu lembro que nesse dia nós compramos ali, né? Eu pelo menos falei para comprar. Nós levamos esse trade desde a primeira barra até aqui em cima, mais ou menos. Na hora que deu essa barra gigantesca, né? Maior barra tarde na tendência. Mas, aqui, é uma Esse, H1, esse né? dia eu comprei. Pois é, esse dia eu comprei. Vamos supor, quem comprou aqui, o stop dele tá gigantesco, né? Aí ele tem essa.
como se diz, essa oportunidade de comprar para romper, para trazer o stop dele para cá, né? Sim. Aí na hora que rompe uma nova máxima, na hora que você entra, é meio assim complicado. Essa aqui, sim, a probabilidade é pequena, que a barra era pequena. Isso. Mas, nós tínhamos várias situações aqui que favoreciam a compra. Correção de ABC, né? Duas pernas para baixo. Tivemos aqui um gap aberto, tivemos aqui um platô e tivemos a barra interna e tivemos a situação de que a primeira vez após um forte rompimento, como houve nessas barras aqui, que é uma alta surpresa majoritária, né? Eu vou dar uma aula sobre isso próximo sábado. O Brooks atualizou esse entendimento. Então, depois disso aqui, esse aqui é um trade de alta probabilidade, principalmente e barato, porque você pode usar o stop aqui mesmo nessa H. Lógico que o stop técnico é aqui embaixo, lógico. Quem comprar aqui, se quiser ter aqui comprando, você vai ter, sei lá, 40% de probabilidade, mas se você quer ter uma probabilidade de uns 90%, seria o stop aqui embaixo. Lógico, custaria mais caro isso. Aí, retomando, ó, pra você ver, retomou essa nova alta, aqui era a minha mínima majoritária mais recente no gráfico de 5 minutos. Se eu for olhar o 15, era aqui ainda, né? Se eu for olhar o 15, talvez era aqui, porque você só veria uma barra, uma sequência de barras aqui. Mas beleza, ó, nos 5 minutos, esse dia acabou se transformando em lateralidade, mas pode notar que no tempo gráfico maior, a reversão majoritária só aconteceu aqui, ó, no tempo gráfico maior. Aí sim o mercado reverteu. Mas o 5 já antecipou, né? O 5 já antecipou essa. E para a gente que opera day trade, então ficou mais fácil. A gente pegou a reversão, tanto que aqui em cima deu barra de desistência, deu um monte de coisa legais. Embora eu não vendi nessa barra de desistência, eu só saí das minhas compras, mas porque tinha relatório aqui, eu fiquei com medo do relatório, já tinha feito a meta do dia, então eu falo método do dia, mas eu não gosto muito de método. Essa palavra é meio, sei lá, sou contra método do dia. Que meta, gente? Vamos lá, já que eu entrei no assunto, eu não consigo não falar das coisas. Meta é meio complicada porque é o seguinte: meta é só um parâmetro. Ah, mais ou menos eu tenho que fazer, sei lá, se eu estou operando com 5 contratos, eu tenho que fazer mais ou menos uns R$ 1.000, certo? Mas tem dia que não dá para fazer R$ 1.000. Simples assim. Com 5 contratos não dá. Um exemplo, pega essa lateralidade de 12 pontos. Quem vai fazer R$ 1.000 com 5 contratos aqui? Não. Você vai ter que aumentar para 15, para 20. Então já exige um pouco mais. Você tem que ter um know-how aí, uma experiência, né, boa e deve contar um pouco com a sorte. Eu mostrei um gráfico, mandei no grupo aberto até disso aqui, ó. Brooks recomendando nem operar, 12 pontos. Então, esquece meta nesse dia, a não ser que você vá para outro ativo. Claro, é o que nós estamos fazendo na sala, é o que eu particularmente estou fazendo. Aí você pega a mini índice, vai pegar os ativos no exterior, aí sim dá para você falar, não, vamos cumprir a meta, fica mais fácil. Agora, cumprir a meta operando um ativo só, que é o que o iniciante deve fazer, operar um ativo só e se especializar nele, esquece meta. Tem dia que você vai conseguir bater, e tem dia que você vai fazer muito mais. Você pegar uma tendência forte, uma tendência desde a abertura que acontece aí uma vez por semana, a cada 2 semanas que seja, ou uma lateralidade ampla e bem definida e respeitada, também dá para fazer dinheiro. Agora, arame farpado, um monte de sombra dessa, esquece. Aí você não vai bater meta. E não fica correndo atrás igual um doido, não, que você vai fazer merda. Lembre-se de uma coisa, nós não estamos aqui para operar, estritamente dizendo. Você não está aqui para estar posicionado no mercado. Você está para fazer dinheiro. Enquanto você não enxergar um padrão que te convença. E ainda assim, quando a gente acha que tem certeza, você só tem 60% de chance. Né? Se gerenciar, vai ter 90%. Quando você acha que você está certo. Quando você acha, né, que você está certo, e você vai ganhar com o tempo. Então, ou seja, gente, não brinca não com dinheiro, não vai entrando de qualquer jeito. Não entra sem a ajuda de um profissional, não, ou até que você seja um profissional. Beleza, vamos retomar aqui. A perna de baixa, bom, já li a última mínima da barra 5. Ah lá, e seguiu uma tentativa anterior acentuada, isso mesmo, de reversão da tendência. Foi o que eu expliquei. A queda para baixo da barra 4, né? Que também era relevante. Então a barra 9 veio fazendo aqui, tentando tornar o mercado uma lateralidade. Quem lê o livro Lateralidades, lá, o primeiro título que aparece é esse, né?
para uma nova transição, né? Essa questão de estar numa tendência. Sábado eu vou dar uma aula legal sobre isso, gente. O mercado busca o preço justo e o preço justo sempre acaba, né, numa lateralidade. Mas só que quando o preço explode, tem um rompimento, são ciclos, né, de mercado. Quem puder participa sábado, senão vai ficar gravado também no YouTube. Sábado a gente fala sobre isso. Além disso, o pequeno rally que se seguiu não chegou perto de testar o lado inferior da linha de tendência, ou a barra 8. Então, você, né, tinha uma nova uma máxima mais baixa ali, ao lado superior da linha de tendência, a barra 10, ó, não chegou lá, mas testou por baixo. E observa um detalhe, ele não falou aqui, mas uma coisa que vai ajudar também nessa situação é o seguinte, eu tracei essa linha. Lembra que a minha nova máxima é aqui. A 10 veio aqui para testar. Note que, ó, o preço testou essa linha uma vez por baixo, testou a segunda vez por baixo, testou a terceira. Isso aqui também é legal de se observar, certo? A 10 veio testar uma máxima mais alta e ficou mais baixa. Então, eu estou começando a ter máximas mais baixas. Testou por baixo essa linha 3 vezes, ó. Isso aqui, cada vez que essa linha é testada, lembra da premissa que eu falo que serve para tudo? Tudo que o mercado tenta 2 vezes, não consegue, ele faz o oposto. Quando tenta 3 vezes, melhor ainda, né? Que aí vira uma falha da falha. Aqui, o mercado tentou várias vezes testar por baixo e não conseguiu. Olha para você ver. Olha a pancada. Eu falo isso porque é o seguinte: às vezes você não conseguiu pegar aqui, mas tem todos os indícios de uma reversão majoritária e o mercado está caindo. Opa, peraí, cumpriu todos os requisitos para uma nova tendência, então você pode entrar no meio do caminho, tá? Porque aí você está numa tendência de baixa. E pelo amor de Brooks, aí você já nesse ponto aqui, você não está pensando em comprar mais, porque agora o mercado está da queda, né? E onde que o mercado vai, não sei, mas geralmente ele vai vir testar início de canal, ele vai testar um desses pontos aqui, ó, uma dessas mínimas majoritárias ao longo do caminho, máximas majoritárias ao longo do caminho, qualquer ponto de suporte ou resistência, né? Sei da palavra-chave ou magnetos, o preço vai lá para testar um deles. E à medida que ele vai avançando, lembrando que quando está caindo, gente, eu faço essas coisas repetidamente porque é o que dá dinheiro. Lembre-se, eu tenho durante essa queda, eu tenho vários suportes ao longo do caminho. O preço vai ultrapassar, se tiver uma tendência, muito deles, mas vai parar em um deles. E um suporte vai parar. Qual? Não sei. Um dos preços o preço vai parar em algum lugar, mas vários suportes vai sendo, porque então fica eu vejo o pessoal na agonia, eu vou sair em tal ponto por tal motivo, eu vou sair em tal ponto porque é um suporte tal, mas o preço não está mandando você sair, o preço está no modo VOF, o preço está atropelando tudo, você vai projetando um alvo, você vai vendo que tem alvos para baixo, um dos suportes vai parar o preço, qual? Ô, gente, só quem tem bola de cristal vai saber qual vai parar exatamente. E nisso, o price action domina qualquer coisa. Porque aí você vai vendo, ó, olha que legal. Impulso, aqui, ó, de cara eu já consigo visualizar. Ó, impulso e canal. Olha lá, aí você tem uma puxada, duas puxadas, terceira puxada com clímax, terceira puxada climática do impulso e canal aqui. Pronto, ali. Aí aqui tinha suporte, ó. Se eu olhar para trás, aí tem gente que fala, nossa, tem que fechar o gap e tal. Às vezes, nossa, o gap nem é fechado. Não necessariamente, porque o price action já deu alguma situação aqui. Talvez era um número redondo, pode ser muita coisa, tá? Mas só para você não criar ansiedade ou se for conduzindo o preço, aquela situação que eu oriento a fazer, né? É o seguinte, para sair dessa venda, um exemplo, vendeu em qualquer lugar, ou para prestar atenção e não vender tarde demais. Nessa queda, você vai prestar muita atenção. Padrão de impulso e canal, por exemplo, fundos em formas de cunha, barras presente, aquelas barras gigantescas, barra surpresa, majoritária, mas tarde na tendência, barra grande, tarde na tendência, tarde na perna de baixa. Ô, louco, aí são lugares que topa no dedo, ou no mínimo realiza a maior parte no dedo. Não quer dizer necessariamente que vai reverter, né? Porque nesse ponto a gente não sabe exatamente se vai reverter ou não, mas são indícios de que, pô, aqui já me deu um lucro espetacular.
E se você tá de fora, essa barra aqui te atrai, igual aquelas lâmpadas atrai bichinho lá no mato, né? Atrai aqueles bichinhos voadores lá quando você tá na roça. Aqui atrai a gente para vender. Eu falo isso que quantas vezes eu tomei ferro por causa disso, porque aí você vende tarde demais. Não cria coragem, não vende hora nenhuma que o preço tá bom. Aí na hora que é hora dos fortes realizarem, e no caso entrarem, né, comprador forte entrar, vendedor forte sair, é a hora que o vendedor fraco entra, vende, que muitas vezes foi a gente aí, né, foi qualquer um de nós, e aí ele vende, em vez de ele ter um lugar para estar comprando, beleza? Então, vamos lá, todos esses foram sinais de força, ó, além do que já foi falado aqui, desse teste que eu acabei de falar e mais outros exemplos que eu dei, foram sinais de força do rompimento da linha de tendência e aumentaram a chance de pelo menos mais uma segunda perna para baixo ou uma reversão efetiva da tendência. Né? Queremos uma reversão efetiva, mas pelo menos uma segunda perna aí seria interessante, e a segunda perna muitas vezes é grande. O padrão também foi um topo e forma de ombro, cabeça a ombro, mas não valeria apenas olhar para o price action com isso em mente. Seria melhor prestar atenção nas barras mais próximas de onde você está pensando em entrar. Além disso, a maioria dos padrões de ombro, cabeça a ombro falham e não são tão confiáveis quanto o price action barra barra. Padrão de ombro, cabeça a ombro, né? Brooks mesmo fala que não é figura de reversão, é figura de continuidade. Ele vai contra a maior, a maior parte da corrente de leitura de grafistas, né? Por quê? Numa tendência, isso aqui poderia ser só uma bandeira, até chama bandeira em forma de ombro, cabeça a ombro, e o mercado poderia continuar. Por causa do princípio da inércia, poderia continuar na tendência de alta. Então você não deve observar. É um motivo a mais, tá? Mas observar o barra barra do jeito que eu expliquei, acabei de explicar aqui. Ainda tinha mais, eu tenho mais coisas para falar aqui, né? Não vou bagunçar a cabeça de vocês com mais coisa que poderia ser observado para vender. Tem muito mais motivo. Então, observar o barra barra é a melhor coisa. Confirma aquilo que ele disse, certo? Mas, beleza, ombro, cabeça, ombro é um motivo a mais, né? Você observar ele e para estar vendendo aqui essas coisas. Mas se vocês observar essas outras situações que eu falei, modo sempre vendido, aqui eu tive um impulso, uma bandeira, ó, corrigiu 75% mais ou menos. Então eu teria vários motivos, ó, micro topo duplo aqui, bandeira em forma de cunha, e depois uma segunda entrada. Aqui tive rompimento e correção, ó, rompimento, correção para voltar a cair. Tem muita coisa aí para pensar e para quem opera gráfico 5 minutos se esbaldar aí na queda. Beleza, a barra 10 foi uma venda de L4 aqui. L4. L1, L2, L3, L4, que ele considerou, de certo, essa linha aqui. Vamos ler aqui. E um teste de Ah, não, desculpa. L1, L2, L3, L4. Eu que estou lento. Era a cunha que eu falei para vocês aqui. L1, L2, L3, L4. Certo? É, mas de teste de máxima mais baixa, com baixo momento do extremo da tendência, que foi a barra 6. Ó. Então, ou seja, a nova subida teve baixo momento, subiu devagarzinho, então já era trade de valor aqui, então você já poderia vender. Era uma L4, como eu acabei de ler, nessa bandeira, então já está explicado aquilo que eu comecei agora há pouco. Após o rompimento da linha de tendência de alta, os traders começariam a desenhar linhas de tendência de baixa, no caso não mostrada, já começariam a fazer isso, ó, para ver, que é o seguinte, faz tempo que eu não falo dessa frase, tem que voltar a falar. Quando estou comprado, eu fico procurando venda, justamente para eu sair fora da minha compra. Quando estou vendido, eu tenho que ficar procurando compra, não é isso? Então, se eu estou já vendendo, tendo que vender, né, no modo sempre vendido, reversão majoritária de tendência. Eu já começo a traçar essa linha e procurar por compra. Enquanto não aparecer uma compra satisfatória, uma compra boa, eu só vou pensar em vender. Ué. Estou na tendência de baixa. Tenho que ficar procurando compra, não posso abrir mão disso. Eu tenho que estar pensando no outro lado. Gente, é um jogo de xadrez, você tem que pensar, né, os passos do seu adversário. Se eu estou vendido, meu adversário é o comprador,
É o comprador. Então, eu tenho que ficar procurando compra. Por isso que aí vão desenhando a linha, até mesmo para justificar se eu estou vendido, continuar vendendo, vender mais, realizar, voltar a vender e assim por diante. Então, os traders começariam a desenhar a linha da tendência de baixa justamente para isso. E essas se tornariam cada vez mais importantes à medida que o mercado se transformasse em uma tendência de baixa com uma série de máximas e mínimas mais baixa. Aí, gente, aí começa aquele ciclo que eu falei para vocês, ó, aquele ciclo viciante. Ó, tive um forte rompimento aqui, aqui era a minha máxima majoritária mais recente, foi desrespeitado, então, ou seja, já tinha possibilidade de um arame, de uma reversão aqui, ou lateralidade. O mercado até tentou testar a nova mínima, começou agora, só que aqui ele fez uma mínima mais alta, rompeu novamente, aí fez uma máxima mais alta, mínima mais alta e assim retomou a tendência de alta. Olha lá, ó. Aí aqui mais ou menos eu já tive uma reversão majoritária de tendência. Aqui já deu indícios, ó. Aqui já deu indícios. Nesse dia já dava para operar comprando, já deveria pensar em compra, porque já tínhamos máxima mais alta, máximas e mínimas mais altas, tivemos o ombro, cabeça, ombro aqui, né? Um fundo em forma de ombro, cabeça, ombro, tivemos o início do canal foi aqui, ó. Então, olha onde o mercado ia testar. Olha lá, o mercado foi testar lá o início do canal, desse impulso e canal aqui que foi no dia anterior. Gente, alguma dúvida? Agora vamos começar um volta em V. Vamos falar em volta em V agora, né? Beleza, vamos fazer a leitura aqui. Próximo gráfico não é tão grande. Vamos ver se dá tempo de fazer o próximo gráfico também. Todos, ó, falha de rompimento de linha de canal de tendência, clímax parabólicos e topos e fundos em forma de V. A famosa volta em V, né? É quando pega muita gente de surpresa, volta de uma vez. É uma das exceções de reversão majoritária de tendência. Todos esses movimentos, ó, têm alguma coisa em comum, sua inclinação. Em vez de ser linear, uma linha reta, é curvo e crescente. Que significa isso? Estou numa tendência de alta, vamos fazer uma tendência mais fraca. Ó, aqui eu tenho uma tendência de alta. De repente o mercado começa a fazer isso aqui, ó. De repente o mercado está fazendo isso aqui, tá quase, não, é impossível, mas está quase fazendo isso já, ó. Subindo desse jeito. É impossível, tá? Mas, ou seja, ele vai cada vez ficando mais vertical. Ó, ele vai ficando desse jeito. Lógico que a inclinação superior a essa é impossível. Mas se deixasse, ele faria. Quer dizer isso aqui, então. Haverá um movimento. Aqui, desculpa. É curvo e crescente. Tá? Uma das formas para você ver se o mercado está parabólico é enxergar é isso. Ó. Ele está cada vez mais se tornando vertical. Ele está cada vez mais ficando em pé. Certo? Então, são movimentos curvos, crescentes, que isso dá indício também. Gente, tudo que cresce demais, quanto mais cresce, mais fácil é o tombo, né? Não é isso que diz o ditado? Quando tudo que sobe rápido demais pode descer rápido demais. Em algum ponto, o mercado reverte rapidamente a direção e, geralmente, no mínimo, haverá um movimento lateral prolongado e possivelmente uma reversão da tendência. Tá vendo? Então, é uma das exceções da reversão majoritária de tendência. Movimentos parabólicos, movimentos climáticos, movimentos exaustivos. Até porque, por que que isso acontece? Para deslocamento de preço, exige muita energia, exige um lado que está forçando a barra. No caso, vamos supor, estou dando só exemplo de alta, o comprador está forçando, ele está se expondo, ele está enfiando compra lá, se for um ativo futuro, se for ações, ele está comprando tudo de ações. Está indo muito forte. Só que aí chega num ponto, quem comprou aqui embaixo fala: opa, já estou tendo um lucro exorbitante aí, ué, já estou ganhando bastante. E quem está comprando tarde já está entrando para fazer scalp, né? Porque fala, não, estou tarde, qualquer momento pode surgir uma barra surpresa, a barra de exaustão, né? Que ele chamava nos livros, hoje ele chama de barra surpresa majoritária, dependendo do tamanho dela, porque ela, a barra que apareceu do tamanho, apareceu de uma vez e é gigante. Então, nisso dá um efeito cascata de gente realizando lucro, ou o vendedor sabendo que está exaustivo, o preço está caro e o preço está bom para vender.
aí acontece uma reação em cadeia aqui que o preço é mais fácil cair do que ele continuar nisso. Porque lembra, compradores ficam exaustos, né? À toa que chama movimento exaustivo, climático, tem a palavra exaustivo no meio aí. Então, por isso que acontece a possível reversão de tendência. Todos esses padrões são simplesmente ultrapassagem e reversões de linha de canal. Então, você tem a linha de canal, o preço foi exageradamente aqui acima, nada mais é do que a ultrapassagem disso. Portanto, deve ser operado como tal. Dar-lhes nomes especiais não acrescenta em nada no sucesso no trading. A linha de canal de tendência pode não ser óbvia no momento da reversão, mas uma vez que o movimento parabólico está em andamento, os traders de price action estão constantemente desenhando e redesenhando as linhas de canal. Não perca, ó, presta atenção no que eu estou falando, linhas de canal. E em seguida, observando uma ultrapassagem e reversão. As melhores reversões têm barras de reversão grande. Então, estou subindo, eu quero barra forte de pressão, barra imponente. Uma segunda entrada, porque estou entrando contra a tendência, é mais seguro você entrar na segunda entrada. Tem reversão climática que a gente já entra até na máxima da barra, tá? Mas só que você tem que saber o que está fazendo. É perigoso, mas é muito assertivo. É um trade de 60% de probabilidade. Vai só que tem um lugar certo para sair. E se der no meio do caminho, às vezes, nós tivemos uma reversão climática aqui, ó. Já que estamos no assunto, foi no mini índice, que eu até falei para a turma, ó, aqui é uma compra. Só fique esperto que se acontecer determinada coisa, vocês entram para venda. Deixa eu achar se foi mini índice ou mini dólar, um dos dois. Aqui. Ó, reversão climática. É esse assunto que nós estamos tratando lá, ó. Aqui. Que aí o mercado deu uma venda climática, uma segunda venda climática, terceira venda climática, maior barras nessa tendência. Eu falei, ó, essa barra, nesse momento eu falei, ó, aqui gera uma compra, 60% de chance de chegar aqui. O stop dela é uma projeção para baixo, o stop técnico, uma projeção para baixo. Mas aqui já era a compra, ó. Reversão climática, que chama esse setup, tá? É tratado na aula 42 lá do curso completo. Nos livros, se não me engano, ele deve falar esses sinais também. É que os livros faz 3 anos que eu não leio, eu não lembro exatamente como que ele fala no livro, mas isso aqui chama reversão climática, deve ser o mesmo nome. Então, é o seguinte, a reversão climática para vir testar o início do clímax. Lógico que nós vamos vendo o comportamento aí no meio do caminho. Mas nesse momento, e é normal ter essa segunda perna. É normal ter mais uma. Você já deve entrar aqui porque às vezes vai ter a volta em V, que nós acabamos de estudar, que nós acabamos de ler. Ó, aqui foi o movimento climático parabólico. Lembra que eu falei que o mercado acelerou para baixo? Já está o exemplo aqui, gente. Isso aqui poderia causar a reversão da tendência, principalmente no gráfico diário, no gráfico dentro do dia, nos 5 minutos. Então, aqui deu a compra e aqui deu a segunda entrada dessa compra. Aí, lógico, né, dentro das recomendações que eu fiz, observe os 50%, observe na média móvel como que o mercado vai proceder, mas querendo ou não, quem comprou aqui ou comprou aqui, pegou um scalp contra a tendência. A 60% de chance de chegar aqui. Não chegou, mas beleza, deu um scalp pelo menos, chegou na média, voltou a dar venda, né, o mercado voltou a cair. Mas é interessante entender esses detalhes, ó. Tá vendo? Tem coisa que está mais avançada do que o livro, do que eu ensinei aqui agora, mas que ajuda você a tomar decisões. Só se você não tiver coragem de entrar, pelo menos você sabe que vender também você não pode, né? Se você ali, não quero comprar não, porque desceu muito forte a barra, eu tô com medo. Tá bom, mas também não venda. Já é metade do caminho. Porque não é porque tá forte ali, descendo forte, que vai continuar descendo forte infinitamente. O mercado não é assim que funciona. A linha do canal, desculpa, tudo isso nós já lemos. As melhores reversões barras grandes nós já lemos. A primeira perna da reversão quase sempre romperá a linha de tendência. E se isso não acontecer, a reversão é suspeita e uma lateralidade ou um padrão de continuação, no caso a retomada, né, se torna muito mais provável. Então, ou seja, tem que ter a linha é bom que tenha um rompimento de linha de tendência. Se uma segunda entrada
de reversão falhar, a tendência provavelmente será retomada e se estenderá pelo menos mais duas pernas. Ou seja, aí vira a falha da reversão. É mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Lógico que não no mesmo dia, o mercado foi para baixo no outro dia. Mas acabou que, ó, vamos lá, rompeu a linha de tendência, deu o movimento climático aqui que eu já tinha falado. Acabou que falhou em reverter aqui e, olha lá, fez pelo menos mais duas pernas para baixo, né? Ou lateralizou também, conforme está escrito ali, é mais comum o mercado lateralizar. E como o mercado, eu diria o seguinte, ó, você pode fazer essa interpretação aqui. Ó, o gap aberto e o mercado testou uma vez, duas vezes, testou três vezes esse gap, ó. Ou olha quantos outros setups você tem aqui, ó. Bandeira de baixa e forma de ombro, cabeça a ombro. Ó, que aqui está levemente mais alto, aqui levemente mais baixo. Então você tem várias situações que você pode fazer a leitura e aqui acabou sendo venda, aqui deu micro topo duplo, ó, com essas duas barras, o mercado simplesmente explodiu para baixo. Ó. Perna 1 deve ter feito perna 2, fez até além. Beleza? Então, tudo coisa que poderia, graficamente analisando, é isso. Ah, é fácil entrar? Ó, gente, aqui nesse dia, entrar aqui é obrigação, entrar vendido, né? Agora, era lateralidade, o mercado não desceu no mesmo dia, foi só descer no dia seguinte. Os traders de contra-tendência estão sempre traçando linhas de canal de tendência na esperança de uma ultrapassagem e reversão que permitirá pelo menos um scalp. Olha lá, foi o que eu falei agora há pouco. E de preferência, um movimento de contratendência de duas pernas. E aí vai fazer duas pernas de lateral a descendente, né? Se tiver numa tendência de alta, de lateral para baixo, tendência de alta, e de lateral para cima, numa tendência de baixa. Beleza? Acho que dá tempo de pegar esse gráfico aqui, vamos estudar ele. Fale de rompimento da linha de canal. Linha de canal é a linha que vai por baixo, certo? Podem ser setups confiáveis de contra-tendência. Então vamos lá. A barra 2, ela aqui, ó, da figura 8.4, rompeu uma pequena linha de canal de tendência, mas não houve nenhuma força de contra-tendência anterior. Ou seja, compradores estavam cozidos, escondidos dentro da toca, não apareceram. Não teve compradores, não teve pressão compradora, só estava armadilhando o L. Só pegando os traders de contra-tendência aí, que ficam operando contra canal estreito. Né? Já brincando, já falando sobre isso. Não opere contra canal estreito. Aqui já está no modo rompimento, depois entrou em canal estreito. E fundo em forma de cunha aqui, ó, é doido para falhar nessas situações. É entrada a favor do movimento para buscar projeção da cunha, né, da falha da cunha, ou até buscar duas pernas para baixo aqui, ó, dentro desse dia. Certo? Canal estreito de baixo. Não houve demonstração de força, só armadilhou as Hs. Os traders espertos esperariam por uma segunda entrada. Estamos contra a tendência, né, meu jovem? Então, uma segunda entrada ou primeira entrada tem que ser óbvia, tem que ter todos os requisitos que nós vamos tratar aqui. E se não se desenvolvesse, eles veriam isso como setup a favor da tendência. Então, se você tem uma tendência forte, você resolve comprar. Ah, porque eu acredito que aqui é o fundo, porque a fada do dente me falou. Eu vou comprar. Aí ficou armadilhado, querido. Não é só você, é todo mundo que tentou acertar o fundo do dia por algum motivo. Entre junto aqui, reverta a sua posição, porque você tem que estar a favor da tendência. Pelo amor de Joe Brooks, não me segure isso aqui comprado. Canal estreito de baixa caindo desse jeito, não fique comprado segurando. Você não tem bolso profundo, pelo menos a maioria não vai ter. E não é inteligente fazer isso. Não é inteligente, pô, meu. Se o mercado tá caindo, para que você vai segurar isso? Você entra a favor, você vai nadar contra a correnteza. Todo mundo que morre afogado pode ser o melhor nadador do mundo. Morre afogado porque nadou contra a correnteza, uma hora você cansa. Não é melhor você nadar, caiu dentro do rio lá, nada a favor da tendência, nada a favor da correnteza. Então, setups a favor da tendência, e o que acabou sendo foi um canal e impulso e canal de baixa acentuado, né? Impulso e canal ficou acentuado para baixo. Observe como o rompimento da barra 2 foi uma forma de barra de forte tendência de baixa. Então, quando teve a barra 2
Ó, aqui, né, teve rompimento, mas logo após aqui deu essa boa barra de venda a favor da tendência. Acabou fazendo falhar e olha que pancada. E geralmente dá mais, ó, duas perninhas aqui. Deu duas pernas, é, barra de rompimento, fazendo falhar e barra de continuidade. Olha que interessante. Observe, que mais? Isso ocorre porque muitas compras foram tentadas a entrar no início desta cunha, né, que é aqui nós estamos falando, era na mínima dessa cunha, e a maioria não admitiria que a reversão falhou. A maioria, gente, ó, menos nós, né? Quem me segue há mais de 12 horas, a gente não hesita, não. Ó. Nós não estamos dentro dessa maioria. Não admitiria que a reversão falhou até que houvesse um movimento abaixo da mínima da barra 2 da cunha. Essa era nessa mínima que estava seus stops de proteção. Ou seja, onde está o stop da galera que comprou aqui, é onde a gente vai vender ou vender mais ou continuar vendidos, beleza? Além disso, muitos vendedores teriam seus stops de entrada ali também, porque uma falha de cunha geralmente se executa cerca do tamanho da altura da cunha, no mínimo, criando uma grande entrada de venda. Então, gente, ó, esse é um dos meus trades favoritos, funciona. Ele fala na maioria das vezes que vai ser a altura da cunha, que seria essa altura aqui, né? Acho que seria mais ou menos essa. Isso. Não necessariamente, tá? Às vezes é só duas pernas. Eu falo o seguinte, que depois de duas pernas você fica esperto. Se der outro setup aqui de reversão de compra, às vezes não dá o tamanho. Mas às vezes também, igual eu diria, dá tudo. É o tamanho disso aqui e muito mais. Às vezes é o tamanho da cunha, às vezes é o tamanho do impulso e canal. Nós tivemos um trade essa semana que o tamanho do o alvo foi no tamanho do impulso e canal inteiro para baixo. Eu acho que até foi o caso aqui, ó. Se eu for considerar o dia seguinte, não é só a cunha aqui, não. Ó. Do impulso e canal inteiro. Ó. Olha lá, visualmente olhando, dá para ver que foi o alvo aqui. Tá? Então você tem 50, essas três situações. Oi? 50% dela é perigosa, hein? Se Também pode ser fizer um perigoso. micro topo duplo, fundo duplo no 50%, tem que É a segunda entrada, né? Justamente. Então, por isso tem que ficar esperto com as duas pernas, tá? Na hora que tá caindo, aí duas pernas faz as projeções. Mas, assim, é um ótimo trade, muitas vezes ele vai mesmo. Um para um aqui. Então, aí as três situações que eu ia falar. A projeção da cunha, a projeção do impulso inteiro, do impulso canal, desculpa, né, desse movimento inteiro, ou duas pernas para baixo. Aí as duas pernas para baixo também pode ser qualquer projeção que aí não tem o que fazer. 50%, 61,8%, todas essas podem funcionar. 75% e assim por diante. Ou outra projeção de outra coisa, um exemplo, talvez fosse isso aqui, ó. Essa perna aqui, perna um, perna 2, pode ser qualquer outro movimento projetado, né? A gente tem que só vendo com casos ou acasos. Que não é só o movimento desse aqui que define o mercado inteiro, né? Como um todo. Às vezes aparece também um relatório no meio, uma notícia no meio, pode explodir para cima antes de chegar em alvo, tudo pode acontecer. Mas é o comum, tá? Não estamos falando que é o normal acontecer. A barra 3 aqui, ultrapassou a outra linha de canal de tendência, mas não houve nenhum sinal de entrada. Então, não deu sinal de compra, deu um doji positivo aqui, que pelo amor de Deus, é apenas uma pausa. Então, haveria poucos compradores armadilhados. Além disso, não haveria força de alta anterior na forma de rompimento de uma linha de tendência. Ó, né? Você não viu linha de tendência sendo rompida com força. Você vai traçando nova linha. Aqui que houve o rompimento com força, né? Então já era um prelúdio de uma reversão majoritária de tendência de mínima mais baixa aqui, mas não serviria para o contexto para eu comprar aqui, né? Ou aqui na 3, como ele está dizendo, ou até aqui, ainda mais aqui já era fim do dia, você não tinha nada para fazer ali. Além disso, não havia uma alta anterior na forma de rompimento e os traders espertos estariam apenas procurando vender. A barra 5 abriu acima aqui, já abriu no outro dia com um gap, né, gigantesco aqui, da linha de tendência de baixa, mas foi
essencialmente uma primeira barra de gap em relação à média móvel, ou seja, depois de mais de 20 barras aqui debaixo da média, a primeira vez, né, que teve aí o gap de média em relação à média, foi perto o suficiente, ó. Ela não chegou a ficar completamente acima. E esse setup aqui que ele está falando, ó, gap em relação à média, barra de gap em relação à média, é isso aqui, ó. É uma barra fechando totalmente acima da média, tá? Esse setup é esse. O outro é 20 barras de gap. Às vezes, né, até eu confundo os nomes. Vocês têm ideia até hoje, é porque eu não guardo essas coisas, esses detalhezinhos. Eu até tenho uma colinha aqui até hoje, ó. O que é gap de barra de média e 20 barras de gap. Nossa, eu já sei tanta coisa de Alblux, mas não consigo decorar esse negócio, porque é um jogo de palavras. Esse jogo de palavras eu não faço nem questão de decorar. É, mas dele dizendo aqui, ó, que fechou levemente acima. Ô, gente, alguém até vai escandalizar, mas peraí, o cara fala que estuda o Brooks, é o Brookiano e tá com a colinha do lado. Ô, gente, 5 anos que eu estudo isso aqui, já para quem não sabe, eu traduzi os 3 livros antes do Felipe Aranha, os 4, né? No caso, o quarto aí é minha tradução, que vende na Time. Tem gente que não sabe disso, né? Tá lá no meu grupo pedindo o livro pirata. Ô, gente, tenha dó, né? Vai entrar lá no meu Telegram e pedir o livro pirata. Nada, vai lá comprar, ó. Site da Time. R$ 300, tá? Ajuda a gente, compra lá para vocês pôr na estante de vocês. E li cada um umas 2 vezes no mínimo. Fora o barra barra quando foi lançado, eu tive que ler de novo. Ainda tem erro, né? Vamos dizer assim, alguém ainda vai falar. E até hoje usa colinha de algumas coisinhas, né? Porque não tem como decorar essas palavras, mas eu sei o que que é. Mentalmente eu sei, mas na hora de ensinar aqui, né, eu tenho que lembrar para falar exatamente como é, para não ficar errado o linguajar. Tanto que, um exemplo, o Brooks está falando muito agora, né, sobre a alta surpresa majoritária. Aí eu tenho que ficar, né, parar, pensar para falar dentro da ordem certa. É uma alta, é uma barra de alta, é surpresa porque apareceu de uma vez e é majoritária porque ela é importante e ela vai definir os próximos passos do mercado, vai mudar o ciclo do mercado, né? Vai interferir, vai influenciar nas próximas movimentações. Então, ou seja, tem que decorar, guardar isso aí, mas não importa. Visualmente, eu não preciso saber o nome. Igual o negócio de saber nome, nós lemos agora há pouco. É bobagem. Você tem que saber o que o mercado está fazendo. Desculpa, desviei do assunto, mas vamos voltar aqui. A barra 3 então, ultrapassou. Desculpa, aqui é 5, né? Nós estávamos aqui. A barra 5, ó, então, se era barra de gap em relação à média, que é essa aqui, não fechou totalmente acima. Próximo é próximo, perto também é próximo. Então, além disso, ó, não havia força anterior. Desculpa, aqui. Perto o suficiente, ó. Seu corpo foi grande totalmente acima da média móvel, embora sua mínima estivesse abaixo da MME. Aqui, ó. Ela não fechou totalmente acima da média. Ainda assim, era setup. Ainda assim, era para vender. É a primeira vez que veio, rompeu acima. O que você poderia esperar, mas não fez, né? Perna um veio aqui fazer perna 2. Era possível. Acabou fazendo armadilha de segunda perna. Mas, de qualquer forma, te deu um indício. E lembra da dica que eu dei agora há pouco também? Se eu for usar a linha de tendência, rompeu forte, testou uma vez, veio, testou a segunda, já reverteu, tá? E também fora que aqui tinha um outro fundo em forma de cunha, outro padrão de 3 puxadas mais destacado aqui, ó. Eu tinha um fundo em forma de cunha climática aqui embaixo, fundo em formas de cunha consecutivas, ó, um monte de coisa. Isso aqui não está nos livros, não. Esses conceitos começou a trabalhar no curso completo e na enciclopédia. Então, fundos em formas de cunha consecutivas, que aconteceu aqui, gerando a compra. Então, né, foi criado um movimento para baixo, numa tendência de baixa desde a abertura. Nesse caso, a 5, né? A barra 5 aqui. Gerou também na barra 5, gente. Vamos explorar a barra 5 aqui. Eu tive setup da primeira barra, que o contexto é muito bom. Você pode vender a primeira ou a segunda barra, porque quando abre com um grande gap desse aqui e a barra já fecha de baixa, esse setup nós fizemos backtest no dólar o ano passado. 70% das vezes pagou no mínimo a barra. No mínimo 1 para 1. Se já pegamos uma compra aí, só a barra deu 14 pontos no dólar. Só a barra. O contexto era semelhante a esse, tá? O que você não deve, o que não é legal, quando abre com esse gap aqui,
comprar. Se essa barra fechar de alta, embora seja setup da primeira barra, estatisticamente no dólar, né? Só que eu fiz também o backtest, não vale a pena comprar, tá? Setup da primeira barra que está na página 441 do livro Tendências. Então, se for de alta essa barra, nesse contexto, eu não compraria. Na venda, sim, porque aí na venda o mercado tende a vir testar testar o fechamento do dia anterior e continuar o movimento que já estava fazendo, né? Primeira vez que rompeu a linha de tendência, vai testar a mínima dentro desse contexto, dentro do que acabamos de ler. A barra 6 atingiu a linha de canal de tendência. Então, embora tenha tentado reverter a mínima de ontem, o movimento seria suspeito. Querendo ou não, ó, tava muito forte, ó. Aí a barra 6 veio, testou a linha de canal, chegou até ultrapassar ela. Não, não ultrapassou não, encostou. Deu a barra de sinal, mas desconfie, gente. Lembra do que eu acabei de falar, que nessa tendência, a primeira vez que rompe, tende a falhar e voltar a cair? Gente, serve para aqui também, ó. Você está nesse dia, nessa queda, primeira vez que rompe acima, que tende a falhar e gera uma venda de bandeira de baixa em forma de L1. Mesma coisa, ó, o mesmo conceito eu posso usar aqui numa análise macro e aqui numa análise micro, né? Numa análise maior, numa análise menor. É a mesma coisa, o mercado é repetição de tudo, em gráficos maiores, em gráficos menores. Aqui, ó, gerou outro trade aqui, uma bandeirinha ainda mais que, ó, é relevante observar isso aqui, ó. Duas barrinhas minúsculas. Outra pergunta que você se faz, frente a essa queda, vocês acham que só a barra 6 aqui, essa barra branca aqui de compra é capaz de reverter tudo isso aqui? Não, essa barrinha aqui tem que ter uma autoestima muito elevada para ela conseguir reverter tudo isso aqui. É lógico, pode, 30% das vezes vai ter uma reversão ali, mas olhando em regra geral, não conseguiria, tá? Essa barrinha. Então, quem comprou aqui ficaria armadilhado, você deveria continuar ainda pensando em vender, certo? A barra, então mesmo a barra 6 atingindo a média, embora tenha tentado reverter, o movimento era suspeito. Quando o movimento se aproxima de um magneto, como da linha de canal de tendência, a maioria dos traders esperam pela ultrapassagem. E na sua ausência, desejaria pelo menos uma segunda entrada. Não houve overshoot aqui, não houve ultrapassagem. A ultrapassagem só houve na 8, ó. E pode entender a 8 como overshoot, entender como exagero, como parabólico. Por isso que esses movimentos muitas vezes causam, então, essas reversões. Tem que haver ultrapassagem, senão você tem que esperar a segunda entrada. É o caso aqui, não houve ultrapassagem, agora aqui já houve. Aí aqui já formou um microfundo duplo. E observem outra coisa. E Aí deu alvo da Cunha que falhou a 8, né? o alvo da Cunha, que falhou. E também observe que agora sim, ó, eu tenho um setup de compra melhor. Eu tenho uma barra interna, outra barra interna, ó. E aqui, ó. Isso é um padrão mais legal. H1, H2. Alvo de movimentos projetados. Fundos em formas de cunha consecutivos, né? Que eu falei. Então, eu tenho várias situações que aí sim, aqui era um trade. Que eu vou falar, não é de alta probabilidade. É 40% de chance, mas aí, ó, você teria o retorno foi bom. O stop, nesse caso, era curto, porque você tinha que stopar aqui. Não tem como. Esse é stop de uma barra só, de um fundo só. Porque se o mercado continuasse caindo, a tendência ainda estava sendo respeitada. Então, para que você vai segurar o stop maior do que esse? Certo? Caso fosse estopar. Mas aqui tinha todos esses motivos para comprar que eu já expliquei, e tem muito mais ainda, mas o tempo não permite. E também nenhum lugar, né? Quem quiser ver todos esses detalhes, entra na sala, a gente vai discutir isso aí. Amanhã mesmo tem a aula cedo, às 7 horas da manhã, é só gráfico, a gente fica lá martelando um monte de gráficos, esses detalhes aí, achando 5, 10 motivos em cada entrada justamente para tatuar no cérebro de vocês, no meu também, né? O meu, mais importante é para mim, né? Eu tenho que acertar as minhas entradas e fazer meu dinheiro. Depois vem vocês nas entradas. Em primeiro lugar, eu tenho que martelar para mim mesmo, Leandro. Aqui é uma compra, Leandro, por esse motivo, por aquele, por aquele, por aquele. Porque até hoje, tem entrada que eu hesito, tem entrada que. Aí depois vai e eu falo, nossa, cara, tava tão óbvio, mas tudo é óbvio depois que acontece. O Brooks fala disso. É fácil você chegar no fim do dia, analisar o gráfico, pronto, mas né, o difícil é enquanto ele está se formando. Mas não tem outro caminho, a gente vai ter que insistir
até se convencer de que funciona, e se convencer que tem hora que vai falhar, e na hora que falhar, que atitude que você vai tomar, é decisões corretas. Uma sequência de decisões corretas te torna lucrativo. Uma sequência de decisões ruins te faz um perdedor. Se você tiver no loss, faça, sei lá, faça um diário de trade, faz uma autoanálise, faz qualquer coisa, autoajuda, vai olhar qualquer coisa para trás e você vai ver que você está tendo uma sequência de erros, uma sequência de decisões erradas. O que você está decidindo errado? Não é igual ontem, na aula à tarde, o aluno falou: eu estou com o hábito de querer prever o mercado e eu já entro antecipadamente. Cara, isso não é defeito. Você tem que prever o mercado, só que você está prevendo, então, algumas coisas erradas. O tal de prever o que vai acontecer, você tem que ter uma imaginação muito fértil mesmo. Um exemplo, na hora que eu vou comprar essa barra aqui, eu não sei o que vai acontecer isso tudo aqui. Olha que delícia, olha o tamanho, para quem comprou aqui, é ótimo demais. Só que na hora que você vai comprar, não sei. É um salto de fé. Ó, o padrão costuma funcionar, o padrão funciona 60% das vezes, 50% das vezes. O risco, a equação do trader é boa, o risco é pequeno, a possibilidade do retorno, onde que é o meu potencial retorno inicial, é onde foi, ó. Era o início do movimento, meu potencial retorno é aqui, meu risco é esse, ó. Então já dá 2 para 1, então vale a pena se eu acertar 40% das vezes disso aqui já me deixa lucrativo, sabe? É um monte de coisa. Hoje, nós somos seres pensantes, todo mundo está aqui, independente da escolaridade, você pode ser ou ter a quarta série. Você entendeu tudo isso que nós estamos falando aqui, é como aprender a ler e a escrever. E se desenvolveu, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você tomar decisões corretas. Decisões corretas envolve entrar nos lugares adequados e sair quando for inadequado. É isso mesmo, Léo. Se entendeu, fica rico. E se põe em prática. Entendeu e pôs em prática, a lógica é essa. Porque, gente, vamos lá. Se dá para perder dinheiro consistentemente, que é o que a maioria faz, não era para ter 95% de perdedores. Concorda comigo que tinha que ser 50-50? Se o mercado fosse aleatório e não funcionasse, não era para ser 50-50? 50% vai ganhar, 50% vai perder. Seria um jogo de soma zero ali, né? De 50-50. Não, 90% perde porque então estão tomando decisões erradas. Se dá para perder consistentemente, dá para ganhar consistentemente. Lembre-se disso. O que você tem é que virar o que está acontecendo, virar a chave, virar o que, onde você vê quando você está errando. Vamos lá, a barra 8 ultrapassou a linha de canal de tendência de baixa, aqui, aí sim teve o overshoot, e a barra de sinal foi a barra interna com um corpo de alta de bom tamanho. Olha lá, foi o que eu falei, barra interna e foi 2 barras internas, né? Esse setup foi uma segunda tentativa de reverter a mínima de ontem, também esse aqui chama segunda falha de rompimento da mínima do dia anterior. É um setup, como operar o começo do dia. Aconteceu isso aqui, segunda tentativa de reverter a mínima de ontem. Um setup de compra de bandeira final, né? Aqui, ó, acabou acontecendo a bandeira final aqui. E que mais? Após o rompimento, né, da barra 7, olha lá, foi o que eu falei, ali foi a bandeira final, criando um setup de reversão da abertura confiável. Essa palavra tá errada, né? Dá não, é D. Se tiver no livro de vocês aí. Criando um setup de reversão de abertura confiável. Tá desse jeito no livro? Dá? Tá aí? Ou é D? Se for D, é D, né? Português falando corretamente é D. Eu não lembro como é que ficou no livro. 8.4. D reversão. Ah, não, então tá certo. O meu arquivo aqui tá errado. Ué, não é esse arquivo que eu mandei para Timing? Tem que achar qual que eu mandei. Beleza, então, gente, alguma dúvida? Quem estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve, compartilha. Vamos estudar para a próxima, você deixar para a próxima semana, então, agora, sinais de força na primeira perna de uma reversão. Ó, interessantíssimo, hein? Não percam a cena dos próximos capítulos. Próxima aula, nós vamos tratar sobre isso aqui, sinais de força. Hoje nós paramos, então, aqui. Alguma dúvida? Algo para acrescentar? Uns 2 minutinhos aí para alguma pergunta? Tem? Beleza, então. Também comentem os vídeos, põe lá no YouTube, deixa sugestões. Ah, Leandro, o ritmo está muito lento, o ritmo está muito rápido.
Você está explicando um monte de coisa que não está no gráfico, se atenha a explicar somente que está aí, beleza. Para o jeito que vocês quiserem, eu faço. É que o pessoal falou que gosta, né? De que eu acrescente coisas que não está aqui. Mas se vocês falam, não, vamos só estudar o gráfico e o livro aí, acabou, também faço o gosto do cliente. Aí vocês põem lá de sugestão, beleza? Sem mais nada, forte abraço, obrigado, até a próxima.